Sabe, logo acima da nossa atmosfera existe um reino, um lugar que os antigos chamavam de Raquia, ou o firmamento. É lá que o Sol, a Lua e as estrelas moram, e é para lá que a gente vai agora para desvendar os segredos desse tal de segundo céu. Pensem nesse lugar como uma engrenagem cósmica, sabe? Com uma estrutura perfeita, toda projetada por Deus. É um domínio onde seres angelicais, bom, eles administram o próprio tecido do universo, garantindo que tudo funcione com uma precisão assim, impecável. Só que no meio dessa perfeição toda, a história dá uma virada bem sombria. Porque foi exatamente aí que uma coisa terrível aconteceu. Um evento muito antigo que foi testemunhado pelo profeta Enoque e que séculos mais tarde os apóstolos Pedro e Judas confirmaram nos seus escritos. E é esse mistério que a gente vai desvendar hoje. Mas afinal de contas, o que é raquia? Bom, a palavra vem do hebraico, raquia, e quer dizer firmamento. Os textos antigos descrevem esse lugar como uma expansão sólida, tipo uma cúpula no céu, com uma função super específica e crucial: separar as águas de cima das águas de baixo. A origem dessa ideia? Tá lá na Bíblia direitinho. Gênesis, capítulo 1, versículo 6. E isso não é só um versículo qualquer, não. É um dos atos fundamentais da criação. É o momento exato em que a estrutura do nosso cosmos foi definida. E claro, um domínio desse tamanho precisa de governantes. A tradição aponta para dois príncipes celestiais: Zacariel, que o nome significa Deus se lembrou, e o arcanjo Rafael, bem mais conhecido, o anjo da cura. São eles que supervisionam toda essa esfera celestial. No entanto, no meio de tantos anjos, de miríades de anjos, tem uma figura que se destaca de um jeito colossal. E aí fica a pergunta: quem é o gigante de Raquia? O nome dele é Nuriel, e o mais fascinante sobre esse ser é a sua composição. Dizem que ele é feito de água e fogo. Pensa só, dois elementos opostos que coexistem milagrosamente no mesmo corpo. É um símbolo muito poderoso da sua natureza divina. E quando a gente fala gigante, a escala é uma coisa difícil de imaginar. O Talmud descreve Nuriel com uma altura que passa dos 1.600 quilômetros. É uma entidade de proporções literalmente cósmicas. Esse reino funciona com a precisão de um relógio suíço, sob o que chamam de leis dos luminares, que são detalhadas no livro de Enoque. O Sol não se move de qualquer jeito. Ele viaja por 12 portais celestiais, 6 no leste, 6 no oeste, mudando conforme as estações e alterando a duração dos dias. É um sistema de precisão divina. E, claro, supervisionado por anjos. Mas é bem aí, no coração dessa ordem celestial, dessa precisão matemática, que a história tem a sua virada mais dramática. Porque Enoque, quando foi levado a esse céu, ele testemunhou algo que quebrava toda essa harmonia. Nas palavras do próprio Enoque, a cena foi essa. Imagina só a visão. Estrelas, as fontes de luz do universo amarradas, presas e queimando como se fossem montanhas gigantes de fogo. Uma imagem, assim, aterrorizante. E a verdade sobre aquele lugar não demorou a aparecer. Aquilo não era um acidente cósmico. Era uma prisão. Uma prisão celestial, construída especialmente para anjos que desobedeceram o mandamento do Senhor. E quem eram esses transgressores? A história conhece eles como os vigilantes. São exatamente os mesmos anjos mencionados em Gênesis capítulo 6. O pecado deles foi triplo. Primeiro, abandonaram a própria morada celestial. Segundo, tomaram esposas humanas. E terceiro, dessa união proibida, geraram os gigantes conhecidos como nefilins. Ok, tudo isso pode parecer só uma história de um livro antigo, que nem está na Bíblia. Mas o ponto mais fascinante é como essa narrativa ecoa, e na verdade é confirmada diretamente lá no Novo Testamento. A conexão é impressionante, de verdade. Onde Enoque fala de anjos que desobedeceram a Deus, Pedro escreve que Deus não poupou anjos quando pecaram. E Judas confirma falando dos anjos que não guardaram o seu próprio domínio. A prisão que Enoque descreve, Pedro chama de abismos de trevas e Judas de laços eternos. É uma confirmação explícita, sabe? Ponto por ponto. Mas olha, é muito importante lembrar. Essa não é uma história sobre uma queda total. Longe disso. No mesmo segundo céu, onde os anjos caídos estão presos, miríades e miríades, incontáveis anjos, permaneceram fiéis e continuam o seu serviço mantendo a ordem do cosmos. O resultado disso são dois destinos completamente diferentes, acontecendo no mesmo céu.
De um lado, os caídos. Eles abandonaram seu posto e agora estão presos na escuridão, só esperando o juízo. Do outro, os fiéis. Eles se mantiveram firmes e servem em glória, personificados por seres como Nuriel, aquela união milagrosa de água e fogo. Essa história cósmica toda nos deixa com duas verdades fundamentais. A primeira, a transgressão tem consequências muito sérias, mesmo para os seres celestiais mais elevados. E a segunda, a fidelidade é honrada, é recompensada com a permissão de continuar servindo na glória. A história de Hakia, esse lugar de ordem divina e de rebelião celestial, é fascinante. Mas ela nos leva a uma pergunta que não quer calar. Se tudo isso acontece no segundo céu, o que será que existe além dele? Bom, acima de Hakia, as tradições falam de Sheshakim, o terceiro céu, um lugar de maravilhas ainda maiores, que dizem é o lar do Jardim do Éden celestial e também a fonte do maná, o pão dos céus, preparado para os justos. E é para este reino de paraíso que a nossa jornada continua. Na próxima análise, vamos explorar Shekim, o maná e o paraíso. Até lá!